Boa, pessoal. Agora a gente está chegando a um novo módulo que é GTL de arquivos, né? Então a gente vai aprender aí diversos tipos de arquivos, né? CSV, Excel, JSON, PDF e vários outros, né? A gente vai aprender a extrair os dados desses arquivos, tá? É simples até, né, da gente extrair esses dados, transformar, que geralmente é a etapa mais trabalhosa, né, para a gente deixar exatamente ali a tabela com a estrutura que queremos, né, uma ou mais tabelas, e aí depois é a fase de carregamento, né, que a gente vai utilizar o Google BigQuery. Então é por isso aí que você instalou, né, instalou não, né, você se cadastrou, porque ele é na nuvem, você não precisa baixar nada, né? Você só cria sua conta, se cadastra, loga, tudo mais, e pronto, você já pode utilizar o BigQuery, né? O BigQuery basicamente é o quê? Um gerenciador de banco de dados, né? Só que na nuvem, né? Ele não precisa de servidor para funcionar. E aí aqui a gente consegue armazenar as nossas tabelas, seja tabelas aí pelo Python, né, que a gente pode armazenar, ou até pela própria interface, né? Tendo as tabelas aqui, a gente também consegue escrever consultas SQL, que não é o foco desse curso. Mas se você quiser aprender a escrever consultas SQL, você pode ver o meu primeiro curso de análise de dados, né, com o Google BigQuery. Então, SQL para análise de dados, tá bom? Bom, então, essa aqui é a interface, né, do BigQuery, que eu já mostrei para vocês. Na verdade, como padrão, ela vem na nova interface, né, que provavelmente é o que vocês estão vendo aí. Para eu ativar a nova interface, né, ela tem alguns detalhes a mais, né, a gente consegue criar guias para criar várias consultas, né, uma ao lado da outra, porque aqui na interface antiga, se eu vou escrever uma nova consulta, ele apaga a atual que está aqui dentro do editor, né? Mas para ativar é bem simples, né? Então, para eu ativar a nova interface, é ativar guias do editor. Ele vai carregar, demorar alguns segundos, e aí ele vai dar a nova interface aqui, né, que é talvez um pouco mais bonita, e a gente consegue criar várias abas aqui. Tá? Além disso, ele já traz algumas dicas aqui em português para você. Bom, aqui fica o meu projeto, né? Aqui outro projeto, né, que a gente já pinou aí na aula anterior, que são datasets públicos, né, que a gente pode até utilizar para analisar, para criar gráficos no Data Studio, por exemplo, que é o segundo curso que eu tenho, e também para Machine Learning. Bom, a gente vai criar tudo aqui dentro desse projeto, né? Então, o primeiro passo, na verdade, é criar um dataset, né? Que é um conjunto de dados. Bom, aqui eu posso dar um nome qualquer, né, para esse conjunto de dados. Ele só fala que letras, números sublinhados são permitidos, né? Então, tudo que foge disso, ele não vai deixar você escrever, né? Colocar como nome do seu dataset. Bom, aqui eu só vou colocar curso underline ETL. Pronto, esse vai ser o nome do meu dataset. Local dos dados eu vou deixar para ele escolher automaticamente, sem expiração da tabela. E só isso mesmo, na hora de criar o conjunto de dados. Bom, aqui ele já criou, né? E dentro de um dataset, um conjunto de dados, é onde a gente vai colocar as nossas tabelas, lá que vão ser resultado dos nossos processos de ETL. Tá? Nessa primeira aula a gente vai falar sobre arquivos CSV, tá? Só mais um ponto aqui sobre a interface, né? Caso você não goste da interface nova, você pode voltar à anterior, simplesmente apertando aqui, né, desativar guias do editor, tá legal? Mas essa aqui é a estrutura do BigQuery. E aí, uma coisa que é importante, né? Para a gente conseguir conectar em um script Python, né, conectar o BigQuery, o Google BigQuery, a gente precisa ter as credenciais, né? Não é só porque a gente tem uma aba do BigQuery aberta que quando a gente criar o nosso script em Python, que ele vai conseguir se conectar automaticamente ao BigQuery. Não. A gente precisa passar um arquivo com as credenciais da nossa conta cadastrada aqui no BigQuery. Tá? Como que a gente faz isso? Bom, aqui na esquerda, no painel da esquerda, a gente consegue clicar, né, na opção de IAM e administradores. Né? Dentro desse IAM e administradores, a gente pode vir em contas de serviço. Tá? Então, eu vou clicar aqui
Ele vai demorar um tempinho e aí está, né? Aqui não tem ainda nenhuma conta de serviço criada para esse projeto, tá? Mas eu não criei ainda para criar junto com vocês, né? A gente pode vir aqui em criar conta do serviço. A gente pode colocar um nome aqui também, né, para essa conta de serviço. Vou colocar curso de ETL mesmo, tá? Tá bom? E aí ele cria um ID, né, dessa conta de serviço. Descrição não precisa, criar e continuar. Aqui ele pede para colocar papel, né, que você quer definir para essa conta, quais são as prioridades aí, as permissões que ele terá. Bom, aqui eu vou colocar como proprietário, vou adicionar mais uma, e agente de BigQuery Data Transfer. Né? O que mais aqui que a gente pode utilizar? Deixa eu ver, básico, administrador de recursos, eu acho que está ok, né? Ele já vai conseguir fazer tudo que a gente precisa. Se precisar de mais alguma permissão, a gente pode vir aqui depois e editar. Bom, adicionei essas duas, você pode adicionar também. Aqui eu vou continuar atualizando política atualizada. Não vou colocar nada nessa parte de usuários e vou diretamente para concluir. Tá legal? Pronto. Na hora que eu concluir, ele já tem aqui um e-mail, né, uma conta de serviço que a gente vai conseguir utilizar, criar as credenciais, né, baixar aqui o arquivo de credenciais para o nosso script ler, né, se estiver ali na mesma pasta. E como que a gente faz para baixar, né, esse arquivo de credenciais? A gente pode vir aqui em ações, gerenciar chaves. E aqui em chaves ele vai mostrar quais são as chaves que nós temos. Ainda não criamos nenhuma, né? Eu posso adicionar uma chave, criar nova chave e vamos criar em JSON, né? Que a coincidência é que a gente também vai utilizar depois arquivos JSON para fazer TL, né? Mas o arquivo de credenciais ele também vem em JSON que a gente vai fazer a leitura aí em Python. Então eu vou criar, ele já vai baixar, tá? Então ele já vai salvar aqui, colocar OK. E aí ele fala, né? Essa chave ela permite acesso aos recursos da nuvem, por isso armazene-o de maneira segura. Tá? Então, quem tiver acesso a essas credenciais, basicamente vai poder fazer muita coisa aí com a sua conta do BigQuery. Tá? Bom, então coloque sempre em um local seguro. Eu já baixei aqui, né? Então ele está aqui. Eu vou trazer aqui para minha pasta onde está basicamente esse script que eu criei de arquivo CSV. Né? Então eu vou trazer para essa pasta. Então deixa eu achar aqui. CSV. Pronto, essa aqui CSV. E aí eu vou trazer, né, para essa pasta aqui. Deixa eu achar aqui. Sumiu aqui, calma aí. CSV. Deixa eu trazer aqui também. Aí ele não sobrepõe. E aí eu vou colocar ela aqui. Tá? Bom, então a nossa chave de credenciais para conectar o BigQuery, ela já está na nossa pasta. Né? Eu vou mudar o nome dela, porque esse nome ele é muito complexo. Né? Eu vou chamar só de GBQ maiúsculo, né? Google BigQuery. Pronto, então aqui dentro eu tenho as credenciais aqui da minha conta do Google BigQuery. Não vou mostrar para não mostrar para vocês aí quais são as minhas credenciais. Né? E você também não compartilhe com ninguém, não mostre para ninguém as que você baixou aí, tá? Então na minha pasta já tem o arquivo CSV e o GBQ. Bom, aí a gente também vai precisar, né, verificar aqui quais são os dados que vamos utilizar, né? Então nessa aula de CSV eu vou utilizar dados, né, que estão na web, né? Nesse famoso site aqui do governo, que é dados.gov.br. Nesse site, eu vim aqui na parte, né, de Agência Espacial Brasileira e eu vou baixar aqui alguns arquivos em CSV. Né? No caso, eu vou pegar dados abertos de contratos administrativos. Então aqui tem os dados relativos aos contratos administrativos celebrados pela AEB, né? Agência Espacial Brasileira. Bom, aqui ele fornece tanto em JSON quanto em CSV. Né? Olha que legal. Então eu vou clicar aqui em JSON
Aqui tem se esses dados eles estão disponíveis como esperado. A maioria até das pessoas não gostou aqui, mas vai ser suficiente para a gente fazer um exemplo e estudar, tá? Então eu vou clicar nele e a gente vai baixar, né, através aqui da URL. Então eu vou baixar esse arquivo, vou salvar e vou também passar ali para nossa pasta, né? A nossa pasta CSV para ter tudo organizado em uma pasta só, né? Então eu vou trazer para cá. Pronto, contratos 2020 CSV. Bom, aqui eu vou extrair, né, porque é um arquivo zip, tá? Extrair esse arquivo zip, ele já abriu, mas enfim, vou precisar abrir aqui. Deixa eu já excluir esse zip, porque eu já tenho tudo aqui dentro. E aí aqui dentro dele, né, ele tem, enfim, tantos os dados gerais, normalizados e metadados, né? Metadados são dados sobre os dados. Então são detalhes aí que a gente tem sobre os dados. Basicamente o que vai interessar para a gente aqui são os dados normalizados, né? Então eu vou copiar essas três tabelas e eu já vou trazer aqui para nossa pasta original, tá? Então é só isso que eu vou querer por enquanto. Então vou excluir. E beleza, na nossa pasta a gente já tem as tabelas que vamos ler em Python. Temos nosso arquivo de credenciais para depois mandar o resultado final, né, que é a parte de L do ETL. E temos aqui o nosso Jupyter Notebook aberto. Bom, deixa eu copiar aqui esse link e eu vou escrever aqui, né? Fonte, escrever certinho. Fonte, essa aqui é a nossa fonte, né? Vou colocar em Markdown e pronto. Para todo mundo aí que precisar acessar de onde a gente extraiu os nossos dados. Mas eu também vou colocar aqui nos recursos dessa aula para vocês. Basicamente é pegar daqui. Vou fechar. Isso aqui a gente vai utilizar mais para frente. E basicamente é isso por enquanto. Bom, então vamos para a primeira etapa, né, do nosso ETL, que basicamente é o quê? É a gente fazer a leitura, a extração dos nossos dados, né? Os dados estão em arquivos CSV, né? Como a gente pode olhar aqui, 3 arquivos CSV. Primeiramente, eu vou colocar aqui quais são as nossas bibliotecas, né, que a gente vai utilizar. A gente pode organizar tudo nessa célula com Markdown. Primeiramente, a gente vai precisar do Pandas, né? Pandas SPD. Pronto, então a gente já importou aqui. Vamos, sem mais demoras, para a parte de extração dos dados, né? Que é a nossa primeira fase aí do ETL. Bom, para extrair os dados, a gente vai precisar ler, né, as nossas 3 tabelas. Que são quais tabelas? São a tabela contratos, tabela datas e tabela empresa, né? Então a primeira eu vou chamar de contratos. Contratos, né? Como que eu vou ler um arquivo CSV com pandas? O pandas ele já tem um método específico para isso, né? Você não precisa trabalhar muito aí, escrever muitos códigos para conseguir ler essa sua tabela, tá? Então não é tão complicado. Basicamente a gente vai utilizar o read CSV, né? Que é como se fosse em português ler arquivo CSV, né? Do pandas PD. Bom, aí dentro desse pandas a gente consegue colocar, né? Como está aqui, como o arquivo ele está na mesma localização, né? Na mesma pasta do próprio Jupyter Notebook, então é basicamente escrever o nome dele, que no caso é tabela underline contratos ponto CSV, né? Se eu fizer só isso, ele já vai ler e vai trazer, guardar num data frame aqui chamado contratos. Então vamos verificar nossa tabela. E aí a gente tem, né, várias informações aí sobre essa tabela de contratos. Então, como eu falei, né, a maioria das tabelas vai ter ali um ID único, né, falando qual que é o identificador único daquele registro, que no caso é de um contrato. Então aqui tem a ID do contrato, tem o nome de cada um dos contratos, qual que é o objeto,
de cada contrato, né? Como se fosse ali um objetivo do contrato, tem os valores aqui dos contratos, início da vigência, término da vigência e FK da empresa contratada, né? Então, esse FK é um foreign key, né? É uma chave estrangeira que tem aqui dentro dessa tabela, né? Que a gente pode relacionar depois com a tabela de empresas, tá? Exatamente como a gente faz em SQL, a gente consegue também fazer aqui em Python, tá legal? Bom, beleza, a gente já leu a nossa primeira tabela. Vamos ler a segunda, que é a de datas, né? Então, mesma coisa, vou até copiar aqui para ficar mais fácil e não perder tempo. Datas, tabela, datas, né? E vamos ler a tabela de datas. Aqui, basicamente, ele tem todas as datas que são utilizadas dentro da tabela aí de contratos, né? Que a gente pode realizar alguns joins depois, né? Fazer uns relacionamentos. Beleza? Então é isso. Aí, por último, a nossa terceira tabela, que é a tabela empresas. Vamos lá então, vou copiar novamente aqui, colar, escrever empresas e trocar datas também aqui por empresas. Vamos ler também. E aqui ele vai falar todas as empresas, né, que tiveram contrato aqui com a Agência Espacial Brasileira, né, a AEB. Então esses dados são todos abertos, né, até para ter clareza ali sobre as informações de órgãos públicos com quem que eles estão realizando contratos, né, para não ter nenhum tipo também de problema com compliance. Bom, então a gente já fez a nossa primeira etapa, que é o que? Extração dos dados. Nesse caso foi bem simples, né? A gente utilizou o método já pronto, que é o read CSV, nas três tabelas, né? Então, agora a gente pode ir para a segunda etapa, né? Que é a parte de transformação dos dados. Então, vou colocar aqui transformação dos dados. Beleza? Vamos colocar como Markdown. Eu vou colocar aqui várias células e, bom, primeira coisa, eu vou querer utilizar, querer te passar essa imagem aqui, que é um link, na verdade, que tem no Wikimedia, e vou trazer essa imagem para aqui o nosso Jupyter Notebook. Dá para fazer isso, tá? Para fazer isso, basicamente a gente vai ter que utilizar uma outra biblioteca, né? Que eu vou mostrar aqui qual que é. A gente vai pegar da biblioteca ipython.display. Peraí que o P ele também é maiúsculo, né? ipython display. A gente vai importar, né, a função aqui image. Bom, aqui, vamos ver, ipython, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Ah, tá, escrevi errado, Python, né? TH. Bom, beleza, pronto. Agora ele já conseguiu. Caso você também dê algum erro aí para você, basta você instalar também essa biblioteca aqui, né? Basicamente colocar um pip install, né? E aí o nome da sua biblioteca, né? Que no caso é essa aqui. Aí rodar ele vai instalar e você vai conseguir importar depois, tá bom? Bom, então, com essa biblioteca, a gente vai conseguir ler um arquivo aí, uma imagem que vem de um link, né? Então, basicamente, é só eu pegar o image, né, parênteses, e aí eu trago exatamente esse link aqui. Eu vou trazer esse link, só que ele precisa estar como string. Então, aspas simples ou duplas no início e no final. E ele vai trazer a mesma imagem que a gente tem aqui, ele traz lá para o nosso Jupyter Notebook, né? Eu quis trazer isso por quê? Porque são os SQL joins, né? Se você fez o primeiro curso comigo ou até aí a aula de merge, né, já dá para ter uma ideia do que são esses joins, né, esses tipos de junções entre tabelas, né, entre uma tabela A e uma tabela B, e ele coloca também o código específico de cada junção, de cada parte que a gente pega, né?
Então, esse aqui, por exemplo, é o mais famoso, é o inner join, né, que a gente pega a intersecção de duas tabelas a partir de duas chaves iguais que tem nas duas tabelas, né? Então, é assim que a gente pode, por exemplo, fazer o relacionamento da extração de dados aqui da parte de contratos, né? Você viu aqui que tem uma chave estrangeira, que vai ficar empresa contratada. A gente pode fazer um join, né? Utilizando essa informação, essa chave, com o ID da empresa que está na tabela de empresas. Então, são duas tabelas, né? Tabela empresas, contratos, e eu uno elas através dessa chave em comum que elas têm, né? Que é empresa, basicamente, é a mesma informação. Tá legal? E aí existem vários tipos de joins, né? Tem o inner, tem o left, tem o right. A gente pode fazer um left tirando a intersecção, um right tirando a intersecção. Esse aqui é um full join, né? Que a gente junta todas as informações das tabelas. E o full join também tirando a intersecção, que é possível. Tá? Então, como a gente vai utilizar um merge, né? Basicamente, eu vou precisar, é como se fosse um SQL join, né? Então, no caso, eu vou, por exemplo, eu quero juntar a tabela, primeiramente, de contratos com empresas, né? Que foi o que eu tinha comentado. Então, vou utilizar o FK empresa contratada para fazer essa junção com a ID empresa da empresa. Tá? Então, como que eu faço isso? É um merge, né, que eu já ensinei aí para vocês, mas basicamente vamos fazer também novamente aqui. Vou chamar esse novo data frame de contratos mod, né? E basicamente eu vou fazer o merge. Então, a tabela da esquerda vai ser contratos, vou utilizar o método merge. A tabela da direita vai ser empresas. E aí eu posso passar alguns parâmetros, né? O left on, posso passar o right on, que eu vou explicar daqui a pouco, né? E o how, né? Como eu quero fazer essa junção, que basicamente é algum desses desenhos aqui que a gente tem do SQL Join. Bom, então já escolhi a tabela da esquerda, da direita. Eu preciso falar qual que é a chave que eu vou utilizar na união da tabela contratos, que é da esquerda. No caso, o nome aqui é o FK empresa contratada, né? Então, a chave que eu vou utilizar da esquerda é essa, né? E da direita, da tabela da direita, é esse aqui, ID empresa, certo? Então, vou colocar aqui, ó, ID empresa. E como que eu vou fazer? Eu vou fazer um left join nesse caso, né? Para pegar as informações dessa tabela, todas as informações da tabela contratos, e quando achar as chaves ali na tabela empresas, vai trazer também o nome da empresa, tá? Então, vou colocar aqui o left, e vamos visualizar aqui o nosso data frame. Visualizando, pronto, temos ID, nome, objeto, assim por diante, né? Além do nome da nossa empresa, tá legal? Que é o que a gente quis trazer da tabela da direita, né? É por isso que a gente faz o join. O join a gente faz para trazer informações de outra tabela, tá legal? Bom, beleza, então já visualizamos aqui. E aí tem duas informações que a gente não vai precisar, né? Por exemplo, essas duas informações são a mesma coisa que a gente utilizou aí para dar o join, certo? Eu vou dar um drop nessas duas colunas, né? Aí que você vai entender a importância de eu já ter passado alguns atributos e métodos do Pandas, né? Então, eu vou utilizar o drop columns, e aí vou preciso passar uma lista, né? Eu passo o nome dos nossos campos, que no caso é o ID empresa, vírgula, FK empresa contratado, né? E já vou dar o famoso in place igual a true. Beleza? Pronto. Então, se a gente olhar novamente aqui, vou utilizar o head agora, para não mostrar a tabela inteira, só os 5 primeiros registros. Pronto, então agora a nossa tabela tem duas colunas a menos, porque a gente deu drop nela. Tá legal? Bom, e agora? Eu vou criar, falta ainda a gente juntar as informações dessa tabela, né? Que é a contratos junto
com empresas, juntar com também a tabela de datas. São 3 tabelas que a gente leu aqui no início, né? Então vamos pegar aqui o ID data, relacionar com qualquer informação, início da vigência, né? E entender qual que é a data de início da vigência, né? Aqui são os IDs, né? Ele não dá exatamente a data. Aí depois a gente vai poder fazer a mesma coisa para o término da vigência, né? Tirar esses IDs e colocar realmente as nossas datas, tá? Então, como que a gente faz isso? Também a gente pode utilizar o left, né? Então, a mesma coisa que a gente fez aqui, copiar isso aqui, vou colar, né? Agora a tabela, eu vou chamar de tabela final. Tabela final. Na esquerda vamos utilizar o contratos modificado, que é o mod aqui que eu chamei. Na direita a gente vai chamar o de datas, né? A tabela de datas. O FK, né? A foreign key, que a gente vai utilizar na tabela, vai ser o início de vigência, na tabela da esquerda, que no caso é essa. E da tabela da direita é o ID data, né? Se eu não me engano. Deixa eu olhar novamente lá. É o ID data. Tá? Então eu vou copiar aqui e trazer para cá, né? E vou fazer um left também, né? Então vamos rodar e agora dar uma olhada novamente nas primeiras 5 linhas, tá? Então para cada ID de vigência ele vai trazer uma data, né? A data de vigência, tá? Então não precisamos mais desses IDs, né? Eles não significam nada para a gente, já que a gente já trouxe o que elas realmente são, o que essas informações realmente são, que são as datas, né? Então, vou dar um drop, tanto nessa informação quanto nessa informação. Utilizar o mesmo código daqui, só mudar o nome do data frame, que agora é final. Aqui, início da vigência, não precisamos mais, e nem o ID da data, né, que são informações de identificação. Drop já com place, beleza. E outra coisa que a gente pode fazer agora é trocar o nome dessa data, né? Porque como vão ter 2 datas no nosso data frame, a gente precisa colocar nomes distintos, né? Não vai colocar data, data, né? Nas 2 colunas. Vou colocar data de início da vigência, certo? Vou trocar esse nome aqui. E a gente já aprendeu que dá para fazer isso pelo rename, né? Então, o rename, a gente utiliza o rename para isso. Digo aqui quais são as colunas, né? Aí eu preciso passar um dicionário, no caso, né? Qual que é o nome antigo? Data. E eu quero transformar essa coluna em data início vigência, tá? Posso também colocar o in place igual a true. In place igual a true. E beleza, olha aí. Se a gente verificar novamente as primeiras 5 linhas, vamos olhar. Agora sim, a gente já tem algo mais organizado. Então, ID, nome, objeto, valor do contrato, nome da empresa, que a gente trouxe de outra tabela, e data do início da vigência, que a gente também trouxe de outra tabela. A mesma coisa que a gente fez para o início da vigência, vamos fazer também para o término da vigência, né? Então, eu vou utilizar aqui a mesma coisa. Contratos final, vou deixar contratos final mesmo, o nome. Deixar contratos final. Não, vou mudar, vai. Só se caso a gente precise desse contratos final. Vou colocar contratos final. Agora vai. Agora vai. Pronto. Esse vai ser o nome final realmente. É igual o nome de arquivo de TCC, né? Tem a primeira versão que é final, depois uma que é final, agora vai. Né? Última versão. Bom, aí aqui eu vou utilizar na esquerda contratos final, né? Na direita vou continuar utilizando datas, só deixa eu alinhar aqui certinho para ficar bonitinho. E aqui também, pronto, alinhamos certinho. Aí aqui, ao invés de colocar início da vigência, vamos fazer a mesma coisa para término da vigência. A ID da data ainda se mantém e pronto, né? Vamos rodar.
Vou já fazer a mesma coisa que a gente fez para o início da vigência. Então, tirar o término da vigência, mudar o nome do data frame. O id data ele também vai sair e beleza. Agora também vamos renomear, né, a nossa coluna. Vamos renomear, esse aqui é o nome do data frame agora. A data ela vai ser agora a data de término da vigência, né? Vamos rodar e finalmente vamos visualizar, né? Red 5. Bom, beleza, agora a gente já tem a tabela aí super organizada e a gente pode começar a fazer agora outros tratamentos, né? Visualizar algumas informações sobre a tabela, verificar se tem nulos, né? Verificar os tipos das informações para ver se está tudo correto, né? O que for data não pode ser string, eu quero transformar para data também, né? E assim por diante, tá legal? Bom, vamos primeiro ver se tem nulos, né? Como que eu posso fazer isso? Eu uso o método aqui count, né? Count. Aí a gente vê que tem 184 linhas, né, para todas as colunas, né, 184 valores não nulos. Então não tem nada nulo nessa tabela. Isso é ótimo porque não vai precisar de nenhum tratamento em relação a isso. Beleza. Bom, vamos ver os tipos agora, né? Verificando os tipos, a gente consegue fazer modificações, né? Bom, a gente está vendo o ID é inteiro, tá? Tudo bem, são números. Nome é string. Objeto contrato também é string. O valor do contrato já está como float, né? Tá certo, porque tem a parte de centavos, né? As partes decimais aqui. Nome da empresa é string, beleza. Agora, data do início da vigência e término da vigência, a gente tem que transformar para date, né? Vamos transformar aí para date time, né? No caso, pode ser date time. Porque aqui está como string, eu quero que ele reconheça as informações e transforme como data, né? Aí na hora de passar para o BigQuery, por exemplo, ele vai entender que é uma data, né? E ele vai automaticamente definir o campo ali da sua data, o campo da sua tabela, né, como data, tá? Então, como que a gente transforma esses dois campos, né, data início de vigência e data de término da vigência para data, realmente, né, e não transformar de string para data? Bom, primeiro vamos chamar aqui o nosso data frame. Vou chamar o campo que a gente quer substituir primeiramente, que vai ser data início da vigência, né? Isso aqui vai ser igual, né, a ele mesmo, né? Só que eu vou transformar, né, esse campo. Como que eu posso transformar uma string para data? Eu posso utilizar o PD do pandas to datetime, né? Posso utilizar esse método to datetime, que aí ele vai pegar e transformar essa string realmente em uma data, né? Só que a gente precisa passar exatamente como está formatada essa data, né? Então a gente tem que utilizar o campo também que chama format, né? Esse campo format, né? Deixa eu dar um enter aqui, deixa eu dar um enter, deixa eu adicionar mais linhas aqui também para ir mais para cima. Então, como que está esse campo? Né? Ele está como formato brasileiro, que é dia, mês e ano, né, no caso. Né? Parece isso. Né? Dia, mês e ano. Então a gente tem que colocar exatamente esse formato que está aqui, né? Com barra também. Né? O formato, a gente coloca até aí já parecido até com SQL. Né? Aqui, por exemplo, a gente vai ter colocado porcentagem D barra porcentagem M barra porcentagem ano maiúsculo, né? Porque o ano, quando é maiúsculo, ele tem os 4 dígitos. Né? Se fosse o Y minúsculo de year, né, de ano, se fosse com dois algarismos, aí seria realmente, quer dizer, se fosse minúsculo, ele seria com dois algarismos. Né? Então, 1990 seria 90, por exemplo. 2014 seria 14, e assim por diante. Bom, beleza, né? Então, o D ele representa o dia, o M o mês e o Y grande o ano em 4 algarismos, tá?
E aí na documentação do ToDateTime você consegue ver todos os tipos de formato e como entender exatamente como colocar essa representação, né? E sempre utilizar o porcentagem aqui para cada um que você utiliza, né? Para cada parte, date part, né? No caso date, dia, M de mês e Y de ano, tá? Bom, quando eu transformo para date time, ele vai querer também pegar as horas, né? Só que a gente não precisa aqui no caso das horas, né? Ele nem dá essa informação na string, né? Então eu vou pegar o date part, né? O date time aqui e colocar como date, né? Então eu quero só pegar a porção de data realmente, sem as horas, né? Porque date time ele pega dia mais hora, tá? Então é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer isso para os dois, né? Para as duas colunas que a gente tem aqui, a data de início e vigência e a data de término. Data de término. A gente vai fazer a mesma coisa, né? Então vamos rodar para ver se dá certo. O segundo deu um erro aqui. Vamos ver o que é. Recognize value type class string, né? Bom, o que pode estar acontecendo aqui, né? Ele pode estar pegando algumas informações que ele não reconhece, né? E talvez a gente vá precisar fazer algum replace, né? Deixa eu ver se ele dá mais detalhes. Ó, days out of range for month. Então pode ser que tenha dado errado aqui, né? Já que não funcionou para esse, mas não funcionou para esse. Deve ter algum dado, alguma data que está errada, né? No sentido de, por exemplo, se a gente pega um mês de fevereiro, vai até 28 e 29 em anos bissextos, né? Se tiver um 30 de fevereiro, ele não vai reconhecer, né? Então vamos procurar aqui para ver se tem, né, alguma informação desse tipo, tá? Então, como que a gente pode validar para ver onde achar realmente esse erro? Então, eu vou fazer um forzinho aqui rápido, né? Vou construir um for para cada elemento em contrato, isso aqui, né? Para cada elemento dentro dessa coluna, para cada elemento dentro dessa coluna. Primeiro eu vou printar qual que é o elemento e depois eu vou tentar fazer a operação de print pd to datetime. Vou tentar transformar em data. Aí, exatamente por conta desse print anterior, eu vou conseguir entender onde exatamente está o erro. Tá? Então vamos rodar isso aqui. Ele rodou super rápido e vamos ver onde que dá erro. Aqui, ó. Foi exatamente aqui onde deu erro. 31/9/2017. Setembro vai até 30, né? Setembro vai até dia 30. Então 31 está errado, né? Eles colocaram a data de término da vigência errada, né? Então vamos arrumar isso. Como que a gente pode arrumar? A gente pode utilizar o replace, né? Então vou copiar aqui e vamos colar. Isso aqui vai receber ele mesmo, só que fazendo um replace, né? Vou fazer um replace, basicamente, de quanto que é mesmo? 31/9/2017, né? Então vamos fazer um replace de 31/9/2017 e eu quero substituir isso por 30, né? 30/9/2017. Aí sim vai dar certo, né? Se não tiver mais erros. Se não tiver mais erros, ele vai dar certo. Bom, então vamos fazer isso e vamos tentar novamente fazer o que a gente tinha tentado aqui em cima. Então vamos lá, descer mais um pouquinho. E agora deu certo. Aí, ó, não tem mais nenhum erro, parece. Então corrigimos, transformamos 31 em 30/9. Beleza? Então é basicamente isso que a gente fez. Vamos dar uma olhadinha no nosso data frame para ver como tá. Agora os detalhes. E ele está com objeto, mas se a gente olhar,
né, o nosso data frame, vou dar um head, ele está agora no modelo correto, né, de ano, mês e dia, que é o que basicamente o BigQuery vai entender. Tá? Então, primeiro ano, depois mês, depois dia. Enquanto que antes estava dia, mês e ano, que é o formato brasileiro, né, e talvez português. Bom, beleza. A gente tem então essas informações. E agora uma coisa que eu vou querer adicionar uma coluna, né? Uma coisa que seria interessante fazer. É a gente criar uma coluna com o tempo de contrato, né? Acho que seria bem legal fazer isso. Né? Como que a gente faz isso? A gente pode simplesmente pegar a data de término menos a data de início da vigência. Né? Como ele já está como date, ele vai entender e vai conseguir fazer isso. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vou criar uma nova coluna de, por exemplo, de tempo de contrato. Tá? Vou copiar isso aqui, vou fazer menos. Peraí, aqui eu preciso colocar qual que é o campo que eu quero utilizar, que é o data de término de vigência, menos o data frame ainda é esse, menos esse campo. Ó, se eu fizer só isso, vamos ver como que ele fica. Eu quero o tempo em dias, né? Só que ele dá nesse formato aqui, né? Ele coloca uma string aqui também, informando qual que é o date part aqui no caso, que é dias no caso, né? 364 dias, 65 e por aí vai. Bom, eu quero pegar já só o número inteiro, né? Dá para fazer isso? Dá. A gente pode, deixa eu dar um barra invertida aqui. Quando eu dou esse barra invertido em Python, significa que eu posso digitar na próxima linha, tá? Para ficar mais organizado. Aí aqui, deixa eu só ir aqui para o início, eu posso utilizar o dt, né, datetime.days. Né? Se eu fizer isso, ele vai pegar o número inteiro já de dias. Né? Então vamos olhar. Ó, aí sim, agora sim ele tem o tempo de contrato certinho aí para a gente analisar. Tá legal? Bom, vamos ver aqui se tem repetições, né, desses contratos. Às vezes pode ser que tenha informações duplicadas ou com nomes de contratos iguais para entender o que está acontecendo aqui. Vou pegar aqui o nosso data frame, vou pegar o nome do contrato e vou usar aqui um método que chama value counts, né, para ver quantos registros tem de cada valor, né, dessa coluna. E ele já dá em ordem decrescente. Então aqui, por exemplo, esse 006/2015 tem cinco contratos. Né? Vamos dar uma olhada nesse registro aqui para ver, nesse nome de contrato, para ver quais são esses 5 registros, para ver se tem alguma coisa estranha, né? Às vezes tem alguma coisa repetida. Bom, então eu vou pegar aqui, vou fazer um slice, né, que vocês já aprenderam. Vou utilizar o nome de contrato igual, né, dois iguais, 004/16, por exemplo, que é o terceiro aqui, né? Tem 5. Bom, vamos olhar ele. E aqui a gente vê, né, que o nome do contrato é o mesmo, o objeto do contrato é o mesmo, só que são anos diferentes. Né? Na verdade, tem um aqui, ó, que ele foi criado no mesmo dia. Né? Ó, então, a data de início da vigência é o mesmo que o do seguinte, né? Só que a data de término termina no mesmo dia da data de início de vigência. Então, o tempo de contrato é zero, né, nesse caso. Então, tem algumas informações aí que não são necessárias, não são relevantes. Né? A gente pode tirar tudo que for, por exemplo, com tempo de contrato igual a zero. Né? A gente pode tirar eles e deixar só o que é maior que zero. Né? Então, por exemplo, vamos fazer mais um teste. Copiar isso aqui. Vou fazer um value count agora no tempo de contrato para ver se tem
Muitos casos assim. Bom, 88 casos com 365 dias de contrato. Ó, zero, tem 2 casos, né, com o tempo de contrato zero. Tem um caso com o tempo de contrato -2. Ou seja, a data de término de vigência está vindo antes da data de início de vigência, o que não deveria ser possível, né? Então vamos tirar esses 3 casos aqui que são sujeira, né? Esses aqui e esse aqui. Bom, como que eu faço isso? Posso fazer também com slicing, né? Então, vou pegar aqui, ó. Então, esse data frame ele vai receber esse data frame quando o tempo de contrato ele é maior que zero, né? Então, eu quero que esse data frame só tenha registros quando o tempo de contrato é maior que zero, tá? Então, vamos rodar aqui, aí beleza, né? Como eu tirei algumas informações, a gente pode também dar um reset index, né? Reset index, para resetar o index, os índices, né? Que é aquela parte esquerda do nosso data frame. Deixa eu mostrar de novo, vai? Vamos colocar aqui, ponto head. Ops, faltou. Ah, bom, então aqui a gente está vendo os 5 primeiros, né? Essa parte da esquerda é o que? São os nossos índices, né? Então vamos resetar os índices para ficar tudo certinho. Porque se eu pegar, por exemplo, os últimos, tail, ó, o ID do contrato 184, e aqui está 183, deixa eu ver se está tudo certinho, 180, 179. Tá, agora como a gente excluiu 3, a gente tem que resetar, né? Para não ficar exatamente um a menos aqui, né? O edit contrato um a mais do que o índice. Então vamos dar um reset index para normalizar aqui os valores do nosso índice. E aí a gente pode dar um drop igual a true, ou seja, eu não quero que o novo ou que o velho índice ele se torne uma coluna. E também quero dar um place igual a true. Beleza? Então, agora se a gente vê o mesmo tail aqui, a gente vai ver que, ó, agora ele tirou 3 registros, né? Foi de 183 para 180. Então agora está certinho o índice também, tá? Não que isso faça muita diferença, né? Mas, enfim, ele está aí. Bom, acho que já fizemos tudo aí, que a aula já está ficando bem gigantesca, mas vamos fazer já a parte agora do carregamento dos dados, né? Então eu vou colocar aqui a última etapa, carregamento dos dados, tá? Markdown, rodei, vamos adicionar mais aqui alguns. E para fazer o carregamento dos dados, desculpa, às vezes eu falo um pouco rápido, ou tento falar um pouco rápido e não consigo acompanhar o raciocínio. Bom, aqui a gente vai precisar de mais uma biblioteca, né, que é o Google OAuth, né? O Google OAuth é o que vai trazer o Service Account para a gente conectar o BigQuery, né, como eu já tinha dito para vocês. Deixa eu voltar aqui para o BigQuery, né, para vocês verem depois que a tabela foi criada. Bom, eu vou adicionar lá na parte aqui de bibliotecas, né, para ficar organizado. Então eu vou precisar do google.oauth2 import service account, tá? Então a gente vai precisar dessa biblioteca, né? E se você precisar instalar ela, né, você pode vir aqui no Google, install Google Auth 2, né? Então aqui ele tem até gente que pergunta, ó, como que eu uso essa biblioteca, né? Então basicamente você precisa dar um pip install upgrade no Google Auth, né? Fazendo isso você já consegue utilizar ali. Bom, então procurando na internet você já acha essa informação. Vou dar um run aqui para importar. E aí depois eu vou utilizar, né, o Service Account aqui para a gente carregar as informações. Eu vou criar um arquivo de credentials, que é o que a gente precisa ter e ler daquele arquivo JSON que a gente baixou, né? Aí vou utilizar o Service Account, né?
Dentro desse Service Account tem aqui o Credentials maiúsculo, posso usar ele, e tem o From Service Account File, ou seja, eu vou utilizar um arquivo de serviço de conta, que foi o que a gente criou lá no BigQuery, né? Vou abrir aqui o parênteses. Aqui os campos tem file name, né? Qual que é o nome do arquivo? A gente chamou de gbq.json, né? Maiúsculo. Então, gbq.json. Beleza, esse é o file name. E a gente tem que dar alguns scopes, né? A gente precisa dar alguns scopes que basicamente é o que vai permitir ou dizer onde a gente vai se conectar, tá? Lá no BigQuery. Então a gente vai dar o scope do Cloud Platform, né? A gente quer se conectar ao Google Cloud Platform, tá? Então é basicamente esse endereço, autorização, né, de autenticação e aí Cloud-Platform, beleza? Bom, vou rodar isso aqui. Ele deu um erro aqui, não, ele não achou o arquivo. Ah, bom, eu escrevi errado, né? Então é por isso. Bom, ao invés de GQB, é GBQ. GBQ. Pronto, agora foi. Bom, tendo isso, é muito fácil, né? Simplesmente eu vou pegar aqui o nosso data frame, né, o nome dele, e dentro do Pandas já tem aqui um módulo que chama toGBQ, que é, tem que ser minúsculo, né? toGBQ, que é basicamente o que vai mandar essa tabela lá para o Google BigQuery, né, que é o nosso gerenciador de banco de dados, tá? E aqui eu preciso passar algumas informações, né? Primeiro é credentials, né? Qual que é o nosso arquivo de credentials? A gente chamou ele de credentials mesmo. Então, credentials igual a credentials. Qual que é a tabela de destino? Destination table, em inglês, né? A gente criou uma tabela lá, tabela não, né? Um dataset que chama curso underline ETL. Né? Então, eu vou escrever aqui curso underline ETL ponto, aí o nome da tabela que eu quero, que no caso vai ser, vamos colocar ETL CSV, só para identificar que é sobre o CSV. Tá, aí tem outras informações que eu posso passar, né? Por exemplo, if exists, que basicamente é se existir a tabela já lá, o que você quer fazer? Né? A gente tem a opção de dar um replace, que é no caso de se já existir a tabela lá, eu quero apagar a tabela que está lá e substituir completamente pelo data frame que eu estou mandando. Outra possível solução é colocar append, né? Que se existir uma tabela lá, ele não vai sobrescrever a tabela, ele vai adicionar as linhas a mais na sua tabela já existente, né? Que seria isso aqui, ó, seria append, tá? Mas no caso a gente pode utilizar o replace, não vai fazer muita diferença porque a tabela ainda nem está criada lá. O que está criado é só o dataset, né? Se a gente abrir o dataset, não tem nenhuma tabela ainda. Bom, e aí tem uma coisa que a gente pode fazer, né? Como a gente viu que essas datas elas estão como object, né? A gente pode passar um table schema, que é como se fosse a estrutura da nossa tabela lá no BigQuery, né? E aí eu posso passar uma lista, né, com um dicionário. O nome da nossa coluna, né, name. Qual que é o nome da nossa coluna? É data, início, vigência. E o tipo dela que eu quero passar lá para o BigQuery é date, tá? A mesma coisa que eu faço para esse aqui, eu vou dar um vírgula e escrever para o outro. Então, deixa eu dar um enter aqui. Então, ao invés de data início vigência, agora é data de término, término vigência. Também quero, tem que ser minúsculo. Então, o nome do campo é data término vigência e o tipo que eu quero que ela vá lá para o BigQuery é date. Né? Então, assim vai funcionar. Então, é isso. Né? Agora eu vou rodar. Ele demora alguns segundos.
para fazer esse envio, né, dessa tabela. Ó, então ele está mandando, tá? Aqui tem um asterisco na célula, pronto, já acabou. Em 4 segundos ele mandou a sua tabela lá para o BigQuery. Agora, se eu der um F5 aqui, vamos verificar se a tabela foi para lá. Isso é mágico, é muito legal isso. Bom, vamos olhar aqui dentro de curso ETL e tá lá, ó, a nossa tabela ETL CSV com todas as informações que a gente passou e inclusive os campos vieram como date, né? Assim como a gente queria antes. Eles vieram como date, né? E o resto já foi identificado aqui como inteiro, como string, como float e assim por diante, né? O que é object lá ele transforma em string, tá vendo? A gente pode ver detalhes da tabela, né, o tamanho dela, número de linhas, tamanho é só 20 KB, quando foi criada, a última vez modificada e assim por diante. E aqui a gente vê a nossa tabela, ó que legal. Então, da mesma forma que a gente vê ela aqui, a gente também consegue ver ela aqui no BigQuery. E aí, a gente pode criar uma consulta, né, uma query em SQL para buscar ou analisar os dados dessa tabela, tá? Por exemplo, se eu quiser ver a soma dos valores dos contratos, então, peraí, deixa eu vir aqui, consulta, em uma nova guia, eu posso somar aqui, como é que chama o campo? Valor contrato. Posso somar o valor de todos os contratos dessa tabela, né? Uma query SQL. E aqui ele vai retornar aqui o resultado da consulta, né? Que é 6,74 vezes elevado a 7, né? Vezes 10 elevado a 7, tá bom? Então é isso, né? A aula já ficou bem extensa. Então fizemos nosso primeiro pipeline aí de ETL. É simples, mas é para você começar do básico. Ó. Esse curso ele é básico, tá bom? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!